E aí, pessoal, bom, vamos para mais um episódio, mais uma parte, na verdade, né, da história do vaqueiro da Califórnia. Esse livro é engraçado, né? Ele não é um livro muito linear, né? A história dele não é uma história linear, parece mais uma reunião de contos, né? E aí no meio do livro ele explica uma coisa, mas não tem uma sequência de eventos, não tem uma sequência de fatos, né? Não tem pelo menos eu não estou vendo muito um cordão que liga todas essas histórias, né? É, é um personagem ou outro que se repete, que aparece mais de uma vez, além do protagonista, né? Mas às vezes eu fico um pouco perdido na história. Às vezes quando eu tô lendo, eu até consigo ver a história acontecendo, mas quando eu me escuto, ou às vezes até no meio da leitura, o negócio fica meio enroscado, né? Fica meio esquisito. Mas de uma certa forma eu tô gostando bastante. Esse livro me lembra bastante conversa de galpão, né? Me lembra bastante essa história de o pessoal se reunisse no começo do dia, ou no final do dia, ou no meio do dia, enquanto não tem muita. Enquanto está esperando alguma coisa, enquanto está dando uma descansada, e começa a contar a história, né? E aqui a gente vai tendo informações, né? A gente vai tendo. Vai entendendo. Meu Deus, me fugiu a palavra agora. O ambiente, né? O ambiente que essas histórias, aliás, que essas coisas foram criadas, o contexto, a palavra é o contexto, né? O contexto que as coisas que a gente usa até o dia de hoje, coisas que a gente ouve até o dia de hoje, como tudo isso foi sendo criado, né? E o porquê que é desse jeito hoje. Mas vamos lá. No episódio passado, acho que eu já tinha deixado no ar, né? Que o episódio de hoje, o primeiro capítulo de hoje se chama Fronteira na Justiça, tá? E a gente começa esse capítulo falando de uma cottonwood. Nunca vi na vida, mas procurando no Google, é uma árvore que ela parece que ela solta. Ela tem a flor dela, acho que é flor, não é fruta, que é muito semelhante com a nossa paineira aqui, tá? Então é aquele negócio que a hora que abre solta um monte de pluminha, assim, né? Que parece um algodão, talvez por isso o nome, né? Cotton é justamente algodão. Seria mais ou menos uma árvore de algodão, né? Alguma coisa assim. Então a gente começa com essa árvore que ainda está viva em Castro Lane. Mesmo que depois de alguns anos, aliás, mesmo que há alguns anos atrás um incêndio queimou o seu tronco, no qual permeia esse conto que a gente vai contar agora. Tomás Castro, com sua família e um boi, o único animal que ele tinha, né, quando ele deixou Sonora e foi começar uma nova vida em San Joaquim. Ele construiu uma pequena casa de tules, com um couro de novilha como porta, tá? Tules a gente já viu lá, é aquela palhazinha que tem um brejo, né? É aquele matinho que tem na beira do brejo. Então, uma casa de palha estilo Três Porquinhos mesmo, né? Ela foi construída no Campo del Medio,
e foi nomeada assim pelo homem que levava grandes rebanhos de gado que descansavam aqui na tropiada que vinha de São Luís Obispo, através de Temblor até a Sierra, chegando em Nevada. E foi aqui que Jim Crocker deu um bezerro para um pequeno garoto. Ele nunca sonhou que aquele bezerro faminto seria o começo de uma vida para aquela criança descalça. Essas partes que eu falo que eu não consigo conectar muito na história, né? Primeiro que eu não faço ideia de quem é Jim Crocker, né? Mas eu imagino que esse bezerro faminto e essa criança descalça, pelo menos a criança descalça, eu imagino que seja esse senhor Castro, né? Esse senhor Tomás Castro. O bezerro faminto talvez é o boi, que é o único animal que ele tenha, né? Mas se ele era uma criança e hoje ele já tem uma família, bom, ou é um boi muito velho, né? E as crianças precisam ser meio novas, então talvez não seja o mesmo boi. Onde eu quero chegar eu também não sei. Mas enfim, voltando à história. Um dia, 7 homens montando animais cansados e magros, estavam levando um bando de mustangs que vieram e chegaram na casa de Túlio e perguntaram para Castro se ele poderia vender alguns ovos. O que ele fez? Os 7 homens foram embora em seus cavalos, no meio dos Tules, onde eles tinham um acampamento. Um pouco tempo depois apareceu um grupo de homens bem armados, né, cavaleiros bem armados, com rifles cruzados em suas celas. E ele perguntou se eles viram algum vaqueiro por ali, com um bando de cavalos que passou por ali naquela manhã. Castro apontou o chão, né, a marca no chão, dizendo: essas pegadas vão te guiar, pode seguir elas. Os homens, que eram cerca de 15 em números, cavalgaram, saíram cavalgando. Algumas horas depois, o líder e 4 outros homens retornaram e perguntaram se e pediram para o Sr. Castro para ir com eles, aonde eles deixaram os prisioneiros, e que ele agisse como um juiz, já que eles seriam julgados, já que eles queriam, né, julgar e enforcar os prisioneiros. Ele protestou, mas sem sucesso. Os homens estavam armados, então ele foi. Os 7 que compraram os ovos naquela manhã haviam roubado um bando de cavalos abaixo de Los Angeles, perto do rancho La Baiona, ou talvez no próprio rancho. Esse destacamento, né, estava seguindo eles de perto, e então capturaram eles enquanto eles estavam comendo ali nos Tules. O julgamento foi rápido e curto, como ele deveria ser. E uma preparação imediata foi feita para enforcar os culpados. Os 2 filhos do Sr. Castro, Domitildo e Leônides, foram requisitados para serem testemunhas, né, que os ladrões tiveram um julgamento justo. E aí, né, aqui é aquela história do boi, né? Voltando à história do boi. Se os meninos puderam ser testemunhas, eu imagino que tem que ser um menino de pelo menos aí 15 anos, né? Então a conta não bate muito, né? Porque se o bezerro era do Sr. Castro e ele era criança, né? Até ele virar adulto, vamos colocar aí mais 10 anos para ter o primeiro filho, mais 15 que o filho tem hoje, o boi já teria mais de 30, né? Isso eu não sei se é o mesmo boi, não. O que soma na história? Nada. Nada.
Com os capturados havia um jovem garoto com cerca de 17 anos de idade. O rancheiro estava encucado, né, com a aparência daquele garoto e perguntou o que aconteceu com ele para ele estar naquela companhia. O garoto disse que ele só estava caminhando pela estrada, perto da estação Rose, carregando sua mochila nas suas costas, quando ele foi surpreendido pelos ladrões de cavalo, que ofereceram a ele um cavalo. Então ele fez uma manta com o seu colchão e, foi junto com os bandidos. Mas agora ele ia ser enforcado com eles. O que não seria tão triste se ele fosse um homem velho, mas ele era um homem jovem, com muita vida pela frente. Tomás Castro, tendo em mente o antigo santuário da igreja, pegou uma manta preta e cobriu o garoto com ela, suplicando imunidade por ele. Mas o líder daquele destacamento disse que o garoto era culpado, porque, como ele explicou, se ele, o Castro, tivesse que laçar uma novilha pelos chifres e seu filho viesse junto e laçasse ela pelos pés, ele seria igualmente culpado. Essa frase eu não entendi muito, né? Se fosse para o senhor Castro laçar uma novilha pelos chifres, se seu filho deveria vir e laçar ela pelos seus pés, ele seria igualmente culpado. Será que é porque a responsabilidade dos dois seria a mesma? Isso eu não entendi direito. Então ele completa aqui: o garoto estava montando um cavalo roubado, por isso ele deveria ser enforcado. Então os capturados foram enforcados nesse pé de algodão, né, nesse cottonwood. O garoto suplicou ao Sr. Castro suplicou para o Sr. Castro, mas a vida era barata naqueles dias para um líder daquele destacamento que carregava o assassinato em seu coração. Dom Tomás tinha um rosário Dom Tomás tinha rosários e orações para o garoto, que o nome ele nunca soube, já que ele era um homem devoto e ele tinha os seus próprios, né, e ele tinha os seus próprios filhos. Depois de alguns anos, ele se perguntava se a mãe do garoto ainda esperava por ele, né? Enforcado por homens que não ligavam o suficiente para aprender o nome desse garoto. Os cavalos roubados estavam com os pés doloridos, né? Com os pés machucados. 5 das éguas não poderiam viajar de volta. E o dono ofereceu como um presente para Castro, que se recusou eles em horror. Eles foram deixados ali de qualquer forma, e quando elas fossem capazes de viajar, quando elas fossem capazes de viajar de volta para os campos de suas casas. Canduti Castro lembra de muitas coisas a respeito daquelas 5 éguas. Em algum tempo elas tiveram potros, que foram o começo de bandos de cavalos que as pessoas estavam para possuir. Quando foram criadas por Jewett Hamiltonian, elas produziram potros que fizeram seus melhores
seus donos muito famosos como criadores de bons cavalos. Os potros eram malvados e corcoviavam muito. Uma égua que tinha um lugar do seu lado deu à luz aos seus potros com marcas iguais dela. Eles eram bons puladores também, ao ponto que conseguiu derrubar Esquepula Montana, que na opinião de muitos dos antigos era o melhor cavaleiro que já viveu. Esses cavalos alcançaram a raridade de 30 anos. Todo julho, o animal iria deixar o rancho em Greenhorn e voltar para o seu lugar, para o seu lar no vale. Outro descendente desses Mustangs roubados voltariam para as montanhas no outono. Desde que ele foi vendido para um homem para ser montado até as minas em Nevada. Esse homem, que se chamava Refúgio, deixou ele em Bishop em um pasto. O cavalo o cavalo escapou e voltou para sua casa em Castle Lane. Muitas pessoas que conheciam o cavalo reconheceram ele na estrada, muitas milhas de casa. Um disse que viu ele indo por perto de Weldon. O cavalo foi até o rancho Breckenridge e, encontrando ninguém ali, foi para o vale, onde ele foi encontrado em um portão pela manhã, esperando para alguém para abrir. Esse cavalo era rápido. Harrison Jones correu em um cavalo castanho contra ele e com Vicente Contreras como um jockey. E quem ganhou foi o Rosílio. O Rosílio, eu imagino que é esse cavalo que escapou, né? E foi pro vale. Bom, ladrão de gado. Mas o que a gente teve da outra história aqui, né? É como que uma tropa que foi roubada num julgamento, que teve um menino que talvez não devesse nem devesse ter sido julgado, né? Não devesse ter sido enforcado, deixou um cara horrorizado, ficou umas éguas para trás, essas éguas deram luz a alguns potros e deu origem a uma linhagem, né, de cavalos que aparentemente eram muito bons, mas também eram muito desafiadores. Então agora vamos falar dos ladrões de gado. O roubo de gado era encorajado por alguns donos de grandes rebanhos de gado naqueles dias, porque eles poderiam comprar o gado roubado mais barato, né? Ou seja, quem incentivava esses grandes criadores não eram vítimas, né? Mas pelo contrário, eram mandantes, né? desses roubos. Joe Salines era o capataz para Alex Gully. Era o capataz para Alex Gully quando Montana, aqui Montana eu acredito que seja uma pessoa, né? Porque ele fala que foi preso por roubar. O grande criador de gado ao qual ele servia o tirou da cadeia e deu a ele um cavalo rápido. Ele voltou para Sonora, onde ele conheceu a morte nas mãos de uma viúva, na qual ele havia atirado no esposo. Havia muitos ladrões e coiotes, que eram ladrões e assaltantes, né? Engraçado que coiotes hoje a gente fala do cara que atravessa imigrante, né, na fronteira. Havia muitos ladrões e coiotes que Castro conhecia por nome, que roubavam aqui
e levavam até São Luís, ou que roubavam lá e que traziam até aqui. Ele lembra dos seus nomes, mas todos estão mortos agora. E não é bom ficar mexendo em quem está no seu derradeiro descanso. Vaqueiros deveriam vir, vaqueiros viriam e amarrariam seus cavalos num poste, né, de amarração, e iriam até o salão. Os coiotes iriam montar seus cavalos até o estábulo Summer e vendê-los, roubar outro cavalo e cavalgar de volta até Bakersfield e vendê-lo também. Então haveria um grande criador de gado que iria comprar um pequeno bando em San Diego e levá-lo até São Francisco. Quando ele chegasse lá, o rebanho já teria crescido às centenas. Jim Waldo contou como os rancheiros do vale resolveram o problema do roubo de gado. Fuentes, que foi um homem que ganhou muitas corridas e era muito bom cavaleiro, foi contratado. Quando cada rancheiro contribuiu, então cada rancheiro contribuiu com o seu melhor cavalo para para uma tropa que foi deixada, um em cada rancho, entre São Luís e Bakersfield. Então Fuentes era instruído para ir até São Luís e esperar até que um cavalo fosse roubado. Fuentes, né, mantinha seu cavalo selado dia e noite. E quando chegasse ele a notícia do roubo, ele iria para Bakersfield. Ele chegaria lá antes dos ladrões de cavalo e então os entregariam ao destacamento e os enforcaria. Isso parou com a grande escala de roubo no condado de Kern. Tá. Essa parte aqui, pessoal, eu tô até meio na dúvida se eu vou colocar ou não, porque ele fala que José Salina foi o gênio que pegou a marca Miller Lux e transformou-a em uma vidraça, tá? E que por causa por causa desse truque de mestre, né, ele foi levado à cadeia, mas ele foi ajudado e escapou da justiça. Primeiro que José Salina não é o mesmo nome, né, mas parece, eu até achei que era o mesmo, porque ele tinha falado um pouquinho antes, do Joe Salines, né, que foi o capataz, que era o capataz para Alex Good e tal. Mas acho que não é a mesma pessoa, porque um é Joe, o outro é José, e é Salines e o outro é Salinas, né? Bom, mas é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.